Você já ouviu falar na expressão superdotados? De forma simples, são pessoas com capacidades intelectuais acima da média que possuem facilidade para o aprendizado. Mas sabia que há muitos mitos sobre as pessoas com alto QI? O Gustavo Schwab vai contar para a gente numa reportagem. Desde muito novo, o pequeno Francesco já chamava atenção com habilidades acima das que outras crianças da idade dele demonstravam. Quem descobriu a superdotação dele foi a Escola Diocesana de Santa Luzia, aqui em Mossoró. Na época, eles me chamaram, junto com meu marido, porque eles perceberam, fizeram tipo uma observação e viram que ele fazia tudo mais rápido do que as outras crianças. Ele fazia, na época, ela situou mais ou menos assim, que ele fazia em 15 minutos, o que uma criança fazia em 1 hora. Com isso, veio o laudo de altas habilidades, ou seja, Francesco é considerado uma pessoa superdotada, o que possibilitou a ele um aprendizado acima da média, em uma velocidade superior às crianças da mesma idade. Isso permitiu que o jovem, aos 11 anos, participasse de uma competição de conhecimentos em ciência, tecnologia e raciocínio lógico, disputada em Singapura. O resultado, top 5 no mundo, uma colocação que o enche de orgulho. E esse ano eu fiz 3 Olimpíadas, a Timo, a Sasmo e a Wanda. Inclusive, a Wanda eu fui ouro. Apesar do resultado impressionante e de reconhecer a inteligência que possui, Francesco afirma que não é uma pessoa diferente das demais. É considerada a superdotada pessoa que, no teste do quociente de inteligência, feito para avaliar a inteligência humana, atinge uma pontuação superior a 140 pontos. Para este especialista em pessoas com alto QI, já na infância, é possível ver sinais de altas habilidades. Primeiro, um talento ou uma capacidade acima do que é esperado para a idade ou para a cultura que esse indivíduo se apresenta. Então, um indivíduo que tem uma grande capacidade, tem um desempenho muito diferenciado de seus pares, já supre, essa é a primeira característica. O segundo, a motivação para a tarefa. Adianta muito pouco a pessoa ser talentosa e não ter as habilidades comportamentais relacionadas ao uso desse talento ou dessa capacidade no seu dia a dia ou no ambiente em que esse talento poderia ser utilizado. O terceiro é a criatividade. Um indivíduo que tem a capacidade, tem esse talento, tem a motivação para conseguir usar isso no seu dia a dia e também usa esse talento de formas novas, de formas diferentes. Com essas 3 características, a gente consegue pensar no uso do termo superdotação. Segundo dados da Mensa Brasil, a principal entidade representativa de superdotados no mundo, o Brasil chegou à marca de 3.000 pessoas com alto QI identificadas e catalogadas. O Distrito Federal tem 190 pessoas consideradas com QI alto e 23% do total em todo o país é composto por crianças e adolescentes. Maria Luísa e Clarice, de 15 e 11 anos, também são superdotadas. O laudo veio cedo. E com isso, houve a possibilidade de aprofundar as altas habilidades com o ensino escolar. Para mim, isso significa apenas que eu tenho uma forma mais rápida e mais autodidata de aprender as coisas. Eu prefiro 1000 vezes aprender as coisas sozinha. Os idiomas que eu aprendo a falar, os instrumentos que eu toco, as coisas que eu faço, eu prefiro aprender por conta própria. Então, acho que isso me dá uma certa facilidade, uma certa autonomia para trabalhar de forma mais independente, trabalhar em qualquer coisa, mesmo que não haja exatamente uma pessoa para me ensinar sobre. Mas eu acho que se resume a isso. É só uma criança normal, com dificuldade em algumas coisas e facilidade em outras, é isso. Apesar da mística que envolve essa condição, elas afirmam, não são consideradas mais especiais. As pessoas pensam que a gente é gênios e que não tem dificuldade em nada, que não tem nenhum problema, que esse laudo meio que define o que a gente é ou como a gente raciocina. E não é assim, na verdade. As pessoas sempre têm muito esse preconceito de, nós temos altas habilidades, então não sabe viver em sociedade, tem altas habilidades, então vai estar o tempo inteiro questionando tudo. E eu nunca fui uma pessoa assim. Então, acho que muitas vezes, quando eu falo que eu tenho as habilidades, as pessoas nem desculpem, eu falo assim, nossa, é mesmo? Mas depois que descobrem, fica um pouco mais puxado para mim. Para esta neuropsicóloga, ser uma pessoa com altas habilidades não significa genialidade, muito menos uma associação com algum transtorno psíquico.
Uma pessoa, né, uma criança, um adolescente com altas habilidades, ele tem algumas necessidades, sim, né, diferenciadas em seu desenvolvimento. Eles têm um curso de desenvolvimento diferente. A trajetória de desenvolvimento deles se dá de uma forma diferente. Principalmente a escolarização precisaria ter uma série de adaptações. Então, basicamente, o ritmo de aprendizagem de uma criança, de um adolescente com altas habilidades, ele é muito mais rápido dentro da área, né, de força, dentro da área que ele demonstra um talento, uma habilidade diferenciada. Então, ele vai superar etapas daquele currículo com muito mais rapidez. Para o mito que está se tornando mito é de que uma criança com altas habilidades é uma criança do espectro autista. Né? Isso está se tornando um mito, e isso é um mito, porque as altas habilidades é uma condição, o transtorno do espectro autista é outra condição.